Lançada em 1982, Quatro Estações é uma coleção com 4 contos escritos por Stephen King, inspirado em várias memórias de infância do escritor. Como o nome em português sugere, as histórias estão ligadas por meio de subtítulos relacionados a cada uma das 4 estações, fugindo do ambiente de ficção de terror que tornou King conhecido. Entre elas está The Body, uma história que se passa durante o verão de 1960 na cidade fictícia de Castle Rock, no Maine. Após o desaparecimento de um menino dado como morto, um garoto de 12 anos chamado Gordy LaChance e 3 amigos partem para encontrar o corpo ao longo dos trilhos da rodovia da cidade. No decorrer da jornada, os meninos, que vêm de famílias abusivas e disfuncionais, enfrentam a morte e a dura realidade de crescer em uma cidade industrial que parece não ter muito o que oferecer para eles. Porém, a indústria cinematográfica não confiava que a história poderia se tornar um filme de sucesso, e King não estava exatamente animado com a ideia de vender os direitos do livro para Hollywood. O escritor não tinha boas experiências com adaptações de suas obras, e sempre foi muito vocal sobre o quanto ele não gostava de algumas delas, como o caso de Iluminado, por exemplo. Nada como um sólido cheque e participação nos lucros brutos para começar a resolver esse trauma. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. O caminho para Conta Comigo chegar aos cinemas foi cheio de curvas. No final de agosto de 1983, o cineasta Bruce A. Evans enviou uma cópia de The Body como presente de aniversário para Karen Gideon, a esposa do amigo e escritor Reynold Gideon. Gideon e Evans rapidamente se tornaram fãs da história e logo contataram Kirby McCalley, o agente de King, para negociar os direitos cinematográficos do livro. Em resposta, McCalley informou que os termos de King para vender os direitos eram de $100 mil e 10% dos lucros brutos, um valor bastante alto. Embora dinheiro não fosse um problema para a dupla, a participação nos lucros brutos foi considerada excessiva, especialmente porque o filme não poderia apresentar uma grande estrela para vender a produção para os estúdios. Em busca de uma figura estabelecida que ajudasse a vender o projeto, a dupla contratou o diretor Adrian Lyne, que gostou da história após ler o conto. Juntos, Gideon, Evans e Lyne percorreram todos os principais estúdios de Hollywood, mas foram recusados por todos que abordaram. Segundo Evans, o consenso era que ninguém estava interessado em uma história sobre 4 meninos de 12 anos em uma ferrovia. Além disso, ninguém sabia exatamente como vendê-lo, porque era uma história de amadurecimento sobre crianças se conscientizando de sua própria mortalidade. A luz no fim do túnel foi a Embassy Pictures, uma empresa de produção e distribuição de propriedades de Norman Lear. A Embassy passou 4 meses negociando os direitos com McCalley, acertando um pagamento de $50 mil e uma parte menor dos lucros. Após o acordo ser finalizado, Evans e Gideon passaram 8 semanas escrevendo o roteiro. Sheffer também sugeriu que a dupla se unisse ao produtor Andrew Scheinman, que tinha mais experiência e poderia orientá-los. A Embassy não estava disposta a pagar o salário de Lyne, até que Evans e Gideon concordaram em desistir de parte da participação nos lucros para atender ao pedido salarial do diretor. No entanto, Lyne estava exausto e havia programado que entraria de férias após terminar a produção de 9 semanas e meia de Amor. O período deixava indisponível para iniciar a produção até a primavera de 1986. Sem condições de assumir a direção do filme, Lyne precisava ser substituído por outro diretor. A produção então enviou o roteiro para Robbie Rayner, que era mais conhecido na época por interpretar Michael Stivic na sitcom Tudo Pela Família, e havia acabado de começar a carreira de diretor, dirigindo as comédias Isso é Spinal Tap, em 1984, e Garota Sinal Verde, em 1985. Rayner gostou dos personagens e dos diálogos, mas achou que não havia foco no material. Buscando inspiração, ele passou 4 dias andando por Los Angeles, pensando em formas de fazer a história funcionar. Rayner pensou que a trama deveria ser sobre uma criança com sentimentos inseguros sobre si mesma, escolhendo focar o enredo em Gordy, um menino que não chorou no funeral do próprio irmão e sente que é desvalorizado pelo pai, que sempre deu mais atenção para o irmão que faleceu. Inicialmente, Evans e Gideon resistiram à ideia até entender onde Rayner queria levar a história. Em entrevista realizada em 2011, o diretor contou que a história fazia mais sentido se Gordy fosse o foco central, um garoto que não se sentia bem consigo mesmo, e através da amizade e da experiência de encontrar um cadáver, ele começa a se sentir fortalecido e se torna um escritor de sucesso. Segundo Rayner, Gordy basicamente se tornou Stephen King. Além disso, o diretor também sentia uma identificação com o personagem, porque ele sentia que estava à sombra da fama do pai, o comediante Carl Reiner. Com a contratação de Rayner em setembro de 1984, as sugestões do diretor foram incorporadas pelos escritores, que produziram um novo roteiro em dezembro de 1984 e conseguiram a aprovação da Embassy.
o próximo passo foi realizar um meticuloso processo para escolher os 4 jovens protagonistas, com a equipe selecionando diversos atores promissores para participar dos testes, incluindo Ethan Hawke e Sean Astin. Wil Wheaton contou em entrevista para Variety que o processo de audição durou uma eternidade, até a equipe escolher uma dúzia de atores em potencial e testar diferentes formações. Wheaton chegou a contar que quase perdeu o papel porque, anos antes, um péssimo treinador de atores disse que, se ele não conseguisse chorar em uma cena, deveria colocar suco de limão ou cebola nos olhos. A resposta o assustou tanto que o jovem ator disse aos produtores ainda nos testes que não se sentia confortável chorando em filmes, algo fundamental para o personagem. Fato é que o processo para escolher o elenco foi longo e o próprio Rainer não lembra todos os atores que passaram pelos testes. Porém, para Evans, o personagem mais difícil de escalar foi Ted DeChamp, pois eles não conseguiam encontrar ninguém que acertasse o tom do personagem. Quando Corey Feldman fez o teste, Rainer ficou impressionado com a interpretação do jovem ator, porque, segundo o próprio Feldman, ele teve uma vida muito difícil desde muito jovem. Desde muito cedo, ele tinha consciência que tinha uma vida diferente das outras crianças, e sabia que poderia colocar as próprias emoções no personagem. Embora Feldman e River Phoenix já tivessem aparecido em vários filmes e programas de TV na época, Wheaton era relativamente novo na atuação, e Jerry O'Connell tinha apenas alguns comerciais no currículo. Para enturmar os jovens, Rainer levou a equipe mais cedo para a locação no Oregon, retirou a mobília da suíte de um hotel e fez com que os meninos passassem 2 semanas improvisando e jogando jogos de atuação. Rainer sabia que crianças nem sempre podem ter habilidade, mas elas ainda têm instinto, e nunca se sabe que tipo de relação elas construiriam dessas interações. Quando a equipe começou a filmar 2 semanas depois, os 4 eram como uma máquina bem calibrada. Mesmo as cenas mais casuais, é fácil ver que a química entre o grupo era boa e o ritmo estava certo. Isso ajudou a produção a criar cenas mais naturais, já que os garotos conheciam o time um do outro, além de conhecer bem os próprios personagens. Muitas das cenas que vemos em Conta Comigo foram filmadas apenas uma vez, exatamente por conta da química entre os jovens. Segundo Wheaton, os 4 eram muito parecidos com os personagens que interpretavam, se descrevendo como uma criança estranha, tímida e incrivelmente sensível, exatamente como Gord. Isso também facilitou fazê-lo chorar em cena, apesar das preocupações iniciais do ator mirim. Ele ainda teve alguns problemas com Feldman, que o incomodava constantemente a ponto de ser cruel. Mais tarde, em entrevista para Variety, Wheaton disse que hoje entende que Feldman era apenas um jovem que sentia muita dor e não sabia como lidar com isso. Fato era que ele era o único no set com pais presentes, enquanto as outras crianças estavam praticamente sozinhas no hotel. Encontrar o narrador para Conta Comigo também foi difícil, porque Rainer não conseguia encontrar a voz que queria. Após tentar vários amigos, como Ted Bassel e Michael McCain, o diretor pensou em Richard Dreyfuss, que também sugeriu estar presente na cena final como a versão mais velha de Gord. 30 anos depois, Dreyfuss simplesmente não lembra exatamente o que fez no filme. Porém, dias antes das filmagens começarem, essa caminhada teve uma nova curva. Dias antes do início das filmagens no verão de 1985, a Embassy foi vendida para a Columbia Pictures, que planejava cancelar a produção. Na época, o estúdio era propriedade da Coca-Cola, e os executivos da empresa não tinham interesse em fazer um filme sem grandes estrelas, e com perspectivas comerciais duvidosas. Inesperadamente, toda a equipe que estava no Oregon pronta para começar a filmar, recebeu a informação de que os novos donos não estavam mais interessados no filme. Até então, o orçamento total do filme era de 7,5 milhões de dólares, e simplesmente sumiu de um dia para o outro. Alan Horn, diretor financeiro da Embassy na época, informou Norman Lear que a produção havia perdido tudo, o orçamento, a distribuição e até o contrato de produção. Porém, o executivo gostava do roteiro, de Rainer e dos jovens atores, e decidiu tirar do próprio bolso 7,5 milhões que a produção precisava para o filme ser feito. Com a catástrofe financeira evitada, Rainer e a equipe começaram a narrar a jornada dos meninos pela zona rural do Oregon. O maior desafio do diretor era fazer com que os jovens atores se abrissem emocionalmente em momentos importantes. Entre esses momentos está a cena em que Chris discute a má reputação da família na cidade, e acaba desabafando ao contar para Gord sobre ser punido por tentar devolver o dinheiro de um leite roubado. Nas primeiras tentativas, River não conseguia alcançar o tom emocional certo para a cena. Então, Rainer o chamou e pediu que ele pensasse em uma ocasião em que um adulto, alguém que fosse importante para ele, o tivesse decepcionado. A próxima tomada após essa conversa é a que está no filme.
Rainer nunca perguntou no que River pensou e o jovem nunca contou. Logo no primeiro dia no set, o elenco filmou outra cena importante, a sequência do ferro velho. Como O'Connell não tinha falas na cena, ele não sabia o que fazer. Rainer parou a filmagem e perguntou o que O'Connell estava fazendo. Quando o jovem disse que não tinha falas e não tinha nada para fazer na cena, Rainer perguntou o que ele faria se um amigo estivesse brigando com alguém. Ele orientou o jovem que, mesmo sem falas, O'Connell fazia parte da cena como todos os outros. Em outra cena, Rainer precisou fingir que perdeu o controle com os atores para conseguir a atuação que queria. Na cena onde os meninos andam pelos trilhos com um trem chegando, o trem estava tão longe que os atores não conseguiam sentir medo. O dia estava muito quente, a equipe estava cansada e um grupo empurrava o carrinho na pista para seguir os meninos que deveriam correr apavorados, em pânico com a possibilidade de morrerem atropelados. Depois de várias tentativas sem sucesso, o diretor começou a gritar com os meninos, dizendo que, se eles não estivessem apavorados com a morte iminente pelo trem, então eles deveriam se apavorar porque ele mesmo os mataria. Os garotos começaram a chorar e gritar, então a câmera começou a rodar e no fim a cena entrou no filme. Entre as mudanças da adaptação, foi a sugestão de Shyamalan dar a Gord a arma no trecho final do filme, mantendo a ideia de que é a jornada dele. Quando o filme foi exibido para King, o escritor gostou da mudança e disse que ele deveria ter feito o mesmo no livro. Após o término das filmagens no verão de 1985, Rainer e os produtores enfrentaram outra curva. Como a venda da Embassy deixou a produção sem distribuidor, os produtores foram em busca da ajuda de Michael Ovitz, chefe da poderosa agência de talento CIA. Conta Comigo foi enviado para todos os estúdios e todos recusaram. Enquanto a Paramount e a Universal não se interessaram pelo filme, a Warner Bros. Disse que não era o tipo de filme que eles faziam. Quando Ovitz levou o filme para a Columbia Pictures, Guy McElwaine, chefe de produção do estúdio, o lembrou que eles já haviam desistido do filme, então não tinha motivo para ele assisti-lo. Ovitz insistiu, cobrou um favor e o executivo decidiu vê-lo em consideração ao agente. Acontece que McElwaine não estava se sentindo bem no dia da exibição e precisou realizá-la em casa com toda a equipe de marketing e os executivos da Columbia. Porém, entre os espectadores estavam as duas filhas de McElwaine, que amaram Conta Comigo e se apaixonaram por River Phoenix. Foi a reação positiva delas que o convenceu a distribuir o filme. Com os direitos de distribuição em mãos, a Columbia Pictures estava preocupada que o título original, The Body, pudesse dar a impressão errada para o público. De acordo com Gideon, o nome original poderia passar diferentes impressões, como um filme sobre fisiculturismo, uma história sobre sexo ou outro filme de terror de Stephen King. Foi Rainer que sugeriu o nome Stand By Me, que acabou sendo a opção menos impopular entre todos. Quando Conta Comigo estreou nos cinemas em 8 de agosto de 1986, as ótimas críticas de jornalistas especializados ajudaram a impulsionar a popularidade do filme. Apesar dos temores de que ele fosse muito sombrio e excêntrico para atrair um grande público, o drama de baixo orçamento se tornou o maior sucesso do verão norte-americano daquele ano, arrecadando 52 milhões de dólares e recebendo uma indicação ao Oscar de roteiro baseado em outro meio, hoje conhecido como o melhor roteiro adaptado. Segundo Rainer, essa foi a primeira vez que ele fez algo intimamente ligado à própria personalidade. Tinha um pouco de melancolia, humor e era reflexivo, algo que ele acreditava que ninguém realmente gostaria. Não houve nenhuma pré-estreia glamurosa para a produção, então os garotos viram um filme com os próprios familiares. O'Connell contou que ele foi assistir ao filme com os avós em uma sessão do meio-dia, horário que a sala estava vazia. Quando a vendedora o reconheceu, não deixou que ele pagasse os ingressos, dizendo que estrelas não pagavam. O avô de O'Connell passou o resto da vida contando que viu o filme de graça, graças ao neto. Desconhecidos pelo grande público até então, o filme impulsionou a carreira dos jovens atores, especialmente de River Phoenix, apontado como uma das promessas do cinema norte-americano até a devastadora morte em 1993. A própria equipe de Conta Comigo não fazia ideia do sucesso que o filme estava fazendo. Na época que ele estreou, River e toda a equipe estavam em Londres filmando A Princesa Prometida, e quando Rainer retornou para os Estados Unidos, ele era conhecido como o diretor de Conta Comigo, um respeito recém-adquirido pelo responsável pela criação de um novo clássico. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!